Te-move. Temas emergentes em movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa Te-move, em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade, 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com o Jonathan Ferreira e com o Antônio Vargas. Bom, vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, que é a psicóloga Roberta Vasconcelos. A Roberta é mulher AHSD, altas habilidades, superdotação, multipotencial e paz, com S, ou seja, pessoa altamente sensível, mãe atípica, psicóloga com formação em psicologia cognitiva, especialista em altas habilidades e superdotação, especialista em neuroeducação, cômputo e cognição, especialista em psicologia nas organizações, especialista em neuropsicologia, especialista em terapia do esquema, especialista em terapia cognitiva comportamental, formação em direitos humanos, formação em avaliação e atendimento clínico de pessoas com altas habilidades e superdotação e transtornos do neurodesenvolvimento. Mestranda em altas habilidades e superdotação, vice-presidente da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, Conselho Técnico do Conselho Brasileiro para Superdotação. Nossa, que currículo, Roberta! Seja muito, muito bem-vinda ao Te-move. Muito grata. É uma alegria estar aqui e, assim, cada vez mais venho me especializando para poder atender da melhor forma e poder trazer uma tranquilidade nesses diagnósticos para as pessoas que me buscam para fins de avaliação, né? Roberta, nós temos uma pergunta que nesses 100 e poucos programas todo mundo responde, que é: Roberta, o que te move? A minha filha. Eu só tenho todas essas especializações e voltei a minha carreira para o atendimento de pessoas com altas habilidades ou superdotação, porque eu vi o sofrimento da minha filha a partir dos 4, quando ela foi identificada com altas habilidades ou superdotação, mas principalmente quando eu comecei a estudar por conta de um sofrimento muito grande relacionado à escola. Aos 6 anos, ela teve ideação suicida. E ela falou que preferia morrer, se matar, foi esse o termo que ela usou. Eu prefiro me matar do que ir para a escola. Então, a partir dali, começou a nossa luta, né? Tanto eu quanto o César, meu marido, cada vez mais estamos nos especializando e isso se tornou a nossa missão. Falar a respeito, conscientizar as pessoas a respeito das altas habilidades ou superdotação, lutar para conscientizar professores, escolas, porque ela já passou por algumas escolas, já passou por 9 escolas, e nós continuamos lutando
contra a invisibilidade dela enquanto uma criança superdotada, continuamos lutando pelos direitos dela e continuamos não tendo esse retorno que, legalmente falando, ela tem direito, né? Em nenhuma das escolas pelas quais ela passou, ela teve um plano de estudos ou de enriquecimento individualizado. E é interessante, né? Porque quanto mais nós nos especializamos e sabemos do que é necessário, confesso que, por vezes, mais frustrados ficamos por não ver isso na nossa cidade, em Santa Maria. Está muito difícil a educação em Santa Maria. Então, a partir dela, é isso que nos move. Nossa, nós vamos falar muito sobre as altas habilidades e superdotação, mas antes disso eu quero saber quem é a Roberta, que não está no Lattes, a Roberta que não é a psicóloga. Eu posso dizer que eu sou uma mulher que cresceu na invisibilidade, porque a minha identificação de altas habilidades ou superdotação e de alta sensibilidade só veio na vida adulta, né? Aos 43 anos, eu fechei a identificação de superdotação, e aos 46, pesquisando a respeito de um possível transtorno de processamento sensorial, por conta das dificuldades sensoriais e de muita sensibilidade, então eu fechei a alta sensibilidade. E, assim, nem sempre é fácil ser quem eu sou, porque é muita intensidade emocional, uma sensibilidade muito grande, e ser uma mãe atípica, uma mãe que precisa suprir as demandas educacionais, emocionais da filha também, porque ela também é uma criança altamente sensível, nem sempre é fácil, até porque somos nós três aqui, eu, o César e ela. Nós não temos uma rede de apoio, então, às vezes, é muito solitário ser a Roberta, vamos dizer assim. Roberta, então fale um pouquinho sobre as altas habilidades e superdotação. Pessoas com as habilidades ou superdotação estão dentro de um espectro da neurodivergência. O pensamento superdotado, o comportamento superdotado, ele é diferente do que principalmente dentro da literatura, né, que se fala, esperado dentro daquela compreensão do desenvolvimento dentro da média. Então, quando você observa desenvolvimento de crianças, adolescentes e de adultos, existe uma linha do que é esperado de se desenvolver naquela fase. Quando nós falamos de altas habilidades ou superdotação, nós vemos precocidade já em bebês, em muitos sentidos. Não significa que um bebê precoce ou uma criança precoce, ali até os 4, 5 anos, seja uma pessoa com altas habilidades ou superdotação, mas toda pessoa com altas habilidades ou superdotação terá precocidade em alguma área, principalmente nas áreas que têm maior facilidade. Nós observamos através de níveis de inteligências, observamos as inteligências, observamos os comportamentos. Quando nós olhamos para a teoria, nós temos inúmeros pesquisadores que falam a respeito das altas habilidades ou superdotação. No Brasil, nós temos algumas referências, mas quando nós vamos pegar as referências dos pioneiros, aqui no Brasil, nós temos essa compreensão de que a superdotação está relacionada com a teoria de Joseph Renzulli, que traz o comportamento superdotado através de 3 anéis, que são o comprometimento com a tarefa, a capacidade acima da média e a criatividade diferenciada. Isso tudo relacionado com a estimulação, com o ambiente em que a criança vive. Sabemos que nem sempre uma criança superdotada consegue, ou uma pessoa superdotada, né, consegue demonstrar o seu potencial, porque isso está relacionado também com fatores emocionais. As intensidades, nós temos Dembrovsky falando da parte emocional e de comportamento intenso, quando falamos em sobreexcitabilidades. São características muito importantes para quem quer
trabalhar com pessoas superdotadas, seja em termos de avaliação, seja em termos de processo terapêutico, ou de qualquer tipo de acompanhamento terapêutico, nós precisamos estudar e conhecer a respeito dessas teorias. Quando nós falamos de inteligências, nós não estamos falando apenas de quociente de inteligência, porque tem alguns teóricos, que são poucos e que nós rebatemos muito, que falam que superdotação é só aquela pessoa que tem um QI acima de 130. E nós sabemos que superdotação não está relacionada apenas com QI. Pode ter um QI mais elevado. O próprio Renzulli fala em superdotação acadêmica com QI acima de 115, que é o quociente de inteligência. Mas nós observamos muito mais além do QI, porque as avaliações psicométricas, testes de QI, elas avaliam 2 ou 3 inteligências, que são a inteligência lógico-matemática, visoespacial e a inteligência linguística. Mas quando nós observamos, por exemplo, muitas vezes, pessoas que não são acadêmicas, mas têm as suas capacidades acima da média, diferenciadas, nas artes, na liderança, nos esportes, tem alguns estudiosos que falam de superdotação e espiritualidade também. Então, nós vamos muito além do QI para compreender essas pessoas como um ser completo, uma pessoa diferenciada em suas capacidades, dependendo das suas áreas de interesse. Nós não podemos fechar em apenas um campo, valorizando apenas a superdotação acadêmica, porque centenas de milhares de pessoas ficam fora, que são os mais, como o próprio Renzulli traz o termo, são os produtivo-criativos. Uma pessoa, você falou aí, multipotencial, eu sou uma pessoa superdotada em todas as áreas para as quais eu fui avaliada. Isso significa ser multipotencial, tá? Não significa que eu esteja nesse momento estimulando todas as áreas, porque ao longo dos anos, hoje eu tenho 47 anos, ao longo dos anos eu desenvolvi uma doença degenerativa, que é uma artrose que impossibilita que eu tenha um alto potencial, por exemplo, na área dos esportes, onde na adolescência eu conseguia desenvolver muito bem e fazia natação, fui convidada para fazer parte de uma equipe de natação, só que na época os meus pais acharam que não seria bom eu estimular essa área, eu precisava estudar, segundo eles, né? Que não invalida, uma coisa não invalida a outra, na verdade, mas quando não se tem uma avaliação que compreenda essas características de uma pessoa superdotada, isso pode ser invalidado e pode ser direcionado da forma errada. Então, muito poderia ter sido feito a partir de uma avaliação na infância. Mas naquela época, há 30, 40 anos, não se falava tão claramente, tão abertamente. Esse assunto ficou mais popular, vamos dizer assim, a partir da pandemia, que foi onde os profissionais se voltaram mais para o mundo virtual e possibilitou uma chegada dessas informações em mais pessoas. Então, nós temos muito trabalho ainda pela frente, muitas coisas para falar. Agora nós temos também em maior perspectiva, a questão da alta sensibilidade. Então, estamos trabalhando fortemente para que as pessoas consigam compreender o que significa ser uma pessoa altamente sensível. Então, tem inúmeras coisas aí que a gente ainda tem para falar a respeito e estudar profundamente. Roberta, quando fala assim, ó, a pessoa superdotada, eu acho que essa expressão ela foi um tanto romantizada, né, por muito tempo, aquela ideia do gênio, né, que aparece nos filmes, nas séries, que ele é bom em tudo e que vai ter sucesso na vida. E eu te pergunto, uma pessoa com altas habilidades e superdotação podem entrar em colapso pela produção excessiva? Pode estar em sofrimento? Essa pergunta é fundamental, porque eu vejo muito, principalmente os estudos relacionados com a área da educação, e nós temos aqui, na própria universidade, né, nós temos algumas pessoas que estudam as altas habilidades, e no país inteiro eu vejo muito voltado apenas para o desempenho acadêmico.
os estudos muito direcionados para a superdotação no âmbito da escola. E poucos profissionais da psicologia, ou até os profissionais da própria educação, se abrindo para os estudos das emoções das pessoas com habilidades de superdotação. Em determinado momento, nós participávamos de um grupo, a minha filha participava, e uma pessoa fez a pergunta: por que se fala aqui tão pouco das emoções e muito da educação? Porque os nossos estudos são direcionados para a educação. Aí eu fiquei me questionando, puxa, mas onde está o botão liga e desliga das emoções quando uma criança vai para a escola, um adolescente vai para a escola, ou um adulto vai para a universidade, para o mercado de trabalho, com toda essa intensidade, muitas vezes sendo invisibilizado, muitas vezes sendo justamente tendo esse peso da alta produtividade, simplesmente por ser uma pessoa que tem uma identificação de altas habilidades. Então, isso é muito cruel, que essas áreas não se complementem e não se deem as mãos para estudar as pessoas nessa condição de superdotação. Porque, sim, a intensidade emocional, ela faz com que a pessoa também tenha. As pessoas dizem, as crises são mais relacionadas com autismo, com TDAH. Não. Pessoas superdotadas também têm crises existenciais fortíssimas. E essas crises podem estar relacionadas com as emoções, podem estar relacionadas com sobrecarga sensorial. Se nós não observarmos a pessoa como um todo e não compreendermos essa completude do ser superdotado, nós estamos negligenciando o acompanhamento e nós estamos negligenciando o todo dessas pessoas. Então, nós temos pessoas no mercado de trabalho sofrendo assédio moral. Se nós formos olhar para mulheres, e principalmente mulheres e crianças da população negra do país, tivermos esse recorte. Se recortarmos ainda mais mulheres ou meninas negras em situação de vulnerabilidade social, pessoas da periferia, nós temos pessoas mais invisíveis ainda. Poucos estudos se têm com relação à população negra superdotada. Poucos. Algumas pessoas estão levantando muito, e eu sou uma dessas pessoas que levanta muito essa bandeira, de olharmos para essas pessoas. Mas se eu for olhar nos termos de mulheres em geral, nós já temos uma baixa visibilidade. Quando nós olhamos para as estatísticas, se nós formos ver pessoas identificadas com altas habilidades ou superdotação, aí nós podemos falar não só de Brasil, mas de mundo. Nós temos uma maior parcela no âmbito infantil de meninos, em torno de 70% são meninos identificados e 30% meninas. Na adolescência, passa um pouquinho, aumenta um pouquinho o número de meninas, vamos para 40 e poucos por cento, mas o número de meninos ainda é maior. Quando nós vamos para a população adulta, nós temos mais mulheres identificadas com altas habilidades ou superdotação. Mas por quê? Quando um homem demonstra suas capacidades, ok, é inteligente, superdotado, só pode ser superdotado, beleza. Eles vêm muito para a avaliação formal por conta de uma demanda de compreender as suas capacidades intelectuais. Quando nós falamos de mulheres, e aí eu posso te dizer que é 95% do meu público-alvo, né? E do meu público de pessoas atualmente fazendo avaliação, e isso tudo ao longo da minha carreira enquanto especialista em superdotação. Nós temos mulheres que vêm, em grande parte, adoecidas, se questionando o que elas têm de errado, com dores profundas de invisibilidade ao longo da vida, e com aqueles rótulos de louca, de neurótica, de dramática, de difícil. Então, uma mulher que argumenta, que questiona, é difícil demais, você não tem como conviver com você. Então, vem muito adoecidas, e muitas vezes até com diagnósticos equivocados.
Já peguei alguns casos de diagnóstico de transtorno bipolar, de borderline, alguns casos onde, na verdade, nós tínhamos ali uma superdotação e essa superdotação não identificada com mulheres adoecidas. Entende? Advindas de relacionamentos familiares abusivos, de relacionamentos amorosos abusivos, muita dificuldade de encontrar pares intelectuais, de formar vínculos com pessoas em termos de amizades, vínculos sociais. Então, isso acontece com todos os campos, mas se nós formos ver no meu atual público-alvo, isso é muito comum de acontecer. A dificuldade de ficar dentro da caixinha que é imposta. Exatamente. Exatamente, até porque uma pessoa com altas habilidades ou superdotação, ela já nasce pensando fora da caixa. Aí nós temos as crianças questionadoras em sala de aula, muitas vezes se tornam crianças inquietas, estão extremamente entediadas, então nós temos agora a nova moda é que uma criança já saia da escola com os professores, a equipe pedagógica falando, não, essa criança é TOD, já diagnosticam ali, sem nem observar o todo, sem, né? Então, essa criança é TOD. Aí vem com uma identificação, TOD é transtorno opositor desafiador. Quando vem com uma identificação, não, essa criança não é TOD, essa criança tem altas habilidades de superdotação. Ah, mas como assim? Não sei. Acho que tem que ir para neurologista. Quem faz avaliação de criança com qualquer tipo de transtorno, principalmente, vamos falar de altas habilidades ou superdotação. Quem faz avaliação de altas habilidades ou superdotação precisa ser especialista em altas habilidades ou superdotação. Tem uma linha de pessoas que defende que tem que ser neuropsicólogos. Veja, neuropsicologia é uma especialização, uma especialidade, um aprofundamento. Nem todas as pessoas que são neuropsicólogos, especialistas em neuropsicologia, têm formação em psicologia. Qualquer pessoa que é formada em psicologia pode aplicar qualquer tipo de avaliação que seja restrita a psicólogos. Não precisa ser neuropsicólogo. Agora, para avaliar superdotação, eu sou uma das pessoas representando a Associação Gaúcha, representando o Conselho Brasileiro de Superdotação, sou uma das pessoas que defende que precisa ser especialista. Você precisa ter um conhecimento profundo. Porque se você for uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem interesse em estudar e que acha que sabe o que está fazendo, você corre muito o risco de prejudicar e de fazer um diagnóstico errado. Então, nós temos que ser criteriosos, nós temos que ter um cuidado muito grande com o que nós estamos fazendo. Quando se fala em avaliação de transtornos, sim, neurologista, médicos, tá? Mas avaliação de superdotação não tem um CID, não é um transtorno, não é uma doença, não é uma condição neurodivergente. Então, nós vamos tratar como uma condição, uma avaliação psicoeducacional e social precisa ser feita, preferencialmente com uma equipe multidisciplinar. Então, a avaliação é feita por psicólogos, por exemplo, como é o meu caso, né? Se eu vou avaliar uma criança, um adolescente, então, eu faço a minha parte clínica da avaliação, a minha observação clínica, aplico as ferramentas, faço a avaliação através dos testes necessários, se necessário, se a pessoa tem interesse em fazer uma avaliação de QI, eu não sou a pessoa que diz que tem que fazer, porque isso não é verdade, a avaliação é muito mais ampla, como eu já expliquei, em parceria com a escola, com a equipe pedagógica, com qualquer tipo de profissional que acompanhe essa pessoa. Então, se a pessoa tem um acompanhamento psiquiátrico, por exemplo, no caso de adultos, ela já vem indicada para avaliação através do seu psiquiatra, que eu recebo muitas indicações de psiquiatras que percebem que não estão conseguindo fechar algum diagnóstico ou têm essa desconfiança de que a pessoa seja superdotada, encaminha para quem? Para especialista. Eu sou especialista. Então, a gente precisa defender esse cuidado. Uma avaliação precisa ser muito bem feita, para que não corramos o risco de fazer nada que vá prejudicar essa pessoa ao longo da vida.
com um rótulo, com um diagnóstico equivocado, com algo que não faz parte do ser dela. Sim. Roberta, chegou um relato até mim de uma criança que ela sempre foi, na verdade foi uma mãe que falou isso. O filho sempre foi, precoce, com 10 meses começou a falar e sempre teve, assim, uma grande facilidade em línguas e quando estava no 5º ano, e sempre foi muito curioso, sempre além, sempre pesquisando, sempre, querendo saber mais. E quando estava no 5º ano, ele, fez toda uma pesquisa de um experimento. Foi na internet, viu um experimento e chegou na escola querendo dividir isso com a turma. Até a mãe, me falou assim: "Ó, eu incentivei, porque que interessante seria, né, chegar e apresentar aquilo, aos colegas". Chegou falou com a professora e a resposta foi: "Nós não estamos estudando isso". Então, essa mãe conta que ele chegou em casa muito triste, porque ele não pôde fazer a experiência que ele tanto tinha estudado, porque ele, testou a experiência e estudou o porquê que aquilo acontecia. Então, eu acredito que é realmente, que a criança acaba sofrendo por não ser compreendida. E como é que a escola pode se adaptar e acolher, incluir essas crianças e adolescentes? Olha que coisa importante, né, porque, meu marido está fazendo pedagogia. Ele é professor, mas ele está fazendo pedagogia, né. E por quê? Porque nós precisávamos entender de dentro como é que funciona o sistema. Quando se fala em altas habilidades, ele como aluno da pedagogia, muitos professores de dentro da pedagogia dizem para ele assim, e aí na Universidade Federal mesmo, Santa Maria, tá? Muitos dizem para ele assim, não, isso é da educação especial, isso é assunto da educação especial, você não tem que falar aqui. Se você quer falar de superdotação, você vai falar com o pessoal da educação especial. E olha só que coisa importante, quem é que convive com as crianças superdotadas, com as crianças com autismo, com as crianças com TDAH, com qualquer tipo de diagnóstico, todos os dias? É o pedagogo. É o pedagogo. Então, isso é muito sério, porque já vem de dentro da universidade essa invisibilidade. Então, quando você não fala, na psicologia é exatamente a mesma coisa. Não pense que eu estou criticando aqui a pedagogia, porque eu critico todo o sistema educacional do ensino fundamental, aliás, da educação infantil, porque tem até um meme que diz assim, superdotação precisa ser vista já na educação infantil, mas nós não estamos preparados para falar nisso. Então, assim, da educação infantil à universidade, nós precisamos falar o tempo todo disso, porque centenas de milhares de crianças, adolescentes, adultos, jovens, ou adultos não jovens, porque tem muitos adultos não jovens na universidade, né? Nós não podemos nichar nada, estão sendo invisibilizados e não estão recebendo informações fundamentais. Nós precisaríamos ter esse assunto trabalhado amplamente na pedagogia, na educação especial, que há pouco tempo recebeu como matéria do currículo as altas habilidades, antes era uma matéria optativa. Então, para você ver a gravidade e a luta que ainda temos. Nós estamos em 2025 e ainda não falamos. No Brasil, se fala há em torno de 50 anos, se vem estudando as altas habilidades. A Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades de Superdotação tem 43 anos. Então, para você ver a luta. E ela nasceu de profissionais como a professora Soraya Napoleão Freitas, a professora Suzana Pérez, que são referências tanto em Santa Maria quanto no país inteiro, tá? E no mundo também. Então, não se fala disso. Já começa a crítica à universidade, à formação.
desses profissionais. Mas quando nós vamos para as questões políticas, de políticas públicas, nós não temos esse incentivo à formação de professores. E, sinceramente, eu vou te falar da minha experiência enquanto formadora. A última capacitação que eu fiz foi em uma das escolas da minha filha, aqui em Santa Maria. Eu quase questionei, será que eu vou ter que deixar a caixinha do celular aqui na porta também? Porque o professor vai para a formação, mas ele fica no celular. Visivelmente dava para passar o olho assim e ver o pessoal no Instagram ou no Facebook ou fazendo qualquer outra coisa, menos prestar atenção no assunto da formação. Então, se existe a formação, ela é obrigatória e ninguém está interessado. Então, falta muito o interesse das pessoas também. Quando você vai conversar com equipe pedagógica, com direção, não existe a abertura. São poucas as escolas no país, e olha que eu dou formação praticamente todos os meses para escolas do país inteiro, porque eu sou uma referência dentro do país, não só em Santa Maria. Eu trabalho com pessoas do mundo inteiro, mas se for um sala de escola de formação dentro do país, são poucas as escolas. Nas formações onde os professores são participativos, nós vamos 3, 4 horas de discussão e as pessoas não querem parar de perguntar, de aprender. E é uma luta, uma luta. São poucos os municípios aqui no Rio Grande do Sul onde eu já fui chamada para dar formação. E olha que coisa importante, né? Porque essas formações, elas não são nem cobradas. Nós fazemos através da Associação Gaúcha e através do Instituto HSD, que é o instituto do qual eu sou diretora técnica. Então, nós fazemos essas formações para os professores de forma gratuita. Nós oferecemos para as escolas de todas as famílias às quais nós fazemos mentoria e para famílias que nem sequer têm um trabalho pago com a gente, mas que vêm nos procurar através da Associação Gaúcha. E são poucos os que têm interesse. E quando você consegue o interesse, você vê que dentro da escola interessada, são muitos os que estão fazendo outras coisas que não estão relacionadas com prestar atenção, perguntar, trazer casos dos seus alunos. E nós nos abrimos o tempo todo para isso. Roberta, eu fiquei pensando e me corrija se eu estou errada. Eu acredito que uma criança, com superdotação acabe vivendo frustrada na escola se não tiver o estímulo correto. A elaboração dos conteúdos, das atividades que lhe é dada na sala de aula, provavelmente ela faz muito rapidinho e não tem estímulo não tem desafios. Então eu acredito que essa criança vai se desestimulando, vai se frustrando com a escola, porque acaba sendo tudo muito fácil, né? E eu acredito isso também, se eu estiver errada, me corrija, que a criança, superdotada, ela precisa de desafios, né, da produção, Por isso que é importante que os professores, que as escolas sejam capacitadas, que nas escolas particulares seja um investimento e nas escolas públicas seja de responsabilidade dos governos municipal e estadual, para que se tenha essas capacitações, para que as pessoas recebam essas informações. É por isso que nós fazemos tantas lives, nós temos todos os anos as jornadas de formação promovidas pelo Clube da Aprendizagem de São Leopoldo, nós temos as formações, as lives promovidas pelo Conselho Brasileiro, pela Associação Gaúcha, nós temos o Agosto Laranja. No ano passado nós conseguimos a votação da lei municipal do Agosto Laranja, do dia laranja, porque laranja é a cor da criatividade, da inteligência, tá? Então é por isso que tem esse termo Agosto Laranja. Agosto é o mês da superdotação. Dia 10 de agosto é o Dia Mundial de Conscientização contra as Altas Habilidades da Superdotação. Então nós temos um trabalho muito forte, tá? O Rio Grande do Sul é o estado com mais trabalho gratuito
com mais força de informação e de conscientização de todo o país. Nós temos um trabalho muito forte aqui no estado. E nós votamos também, nós conseguimos a votação e aprovação de uma lei que orienta o município a fazer essas capacitações, a ter salas de recurso para receber essas crianças superdotadas, a fazer uma orientação das escolas quanto ao plano de enriquecimento de estudo individualizado. Porque quando você fala de inclusão, não é só colocar na fachada da escola inclusiva. Não é só dizer que tem uma educadora especial na escola e não dar a possibilidade para que essa educadora especial trabalhe de verdade. E faça a inclusão desses alunos. Porque quando nós falamos de uma criança, um adolescente dentro da escola, que não está recebendo o que lhe é de direito, conforme a lei de diretrizes e bases desse país, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos crianças que desenvolvem transtorno de ansiedade, desenvolvem depressão, são crianças que têm evasão escolar, são crianças que somatizam, fisicamente falando. Eu tenho essa criança em casa, que de tanto bullying que sofreu, tanto por parte de colegas, quanto por parte de professores em várias escolas, onde nós fomos, inclusive, em dado momento, acusados de que o problema não é a escola, o problema é a criança e a família. Então, assim, é uma dor muito grande, não é só a criança que sofre, é a família inteira, que é uma constante luta pelo básico, que são os direitos legais de crianças e adolescentes. Nós estamos falando de leis educacionais e nós estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente sendo desrespeitados. Então, sim, você tem toda a certeza, o adoecimento é muito grande, porque nós temos crianças que sofrem porque elas não são vistas, elas não são estimuladas da forma apropriada, e elas desenvolvem, inclusive, um adoecimento emocional e físico, por psicossomatização. Não, e se pensar que a LDB foi em 96, o estatuto, se não me engano, em 89, e ainda tem que correr atrás, ainda tem que lutar para serem visto. E a criança perde, a família perde, mas a escola perde horrores. Imagina aproveitar esse potencial, né, que uma criança com altas habilidades tem. Exato, e não é aproveitar esse potencial como muitas escolas gostam de colocar aqui, líder em aprovação no Enem. Porque é só isso, só para isso parece que aí valorizam o superdotado, porque tirou o primeiro lugar lá no Enem, tirou o primeiro lugar no vestibular, tirou 980 na redação, tirou 1000 na redação. Isso é produção de propaganda gratuita para as escolas. E também não estimular a competição. Eu defendo a ideia que a competição ela nunca é sadia. Então ainda tem escolas que colocam quadro de aluno destaque, quadro de melhor aluno. Que acaba frustrando aquele que se esforçou e não conseguiu atingir aquele patamar. Então isso é um absurdo. Eu bato muito nessa tecla aqui no Temov, já falei várias vezes, que isso causa sofrimento nas crianças, não incentiva ninguém. O quadro de aluno mais inteligente, aluno destaque, causa tanto sofrimento quanto o quadro do desfraude, lá com 2 aninhos. Tanto sofrimento quanto, porque você gera a competição, você incentiva que alguns se achem melhores do que os outros. Um aluno superdotado, uma criança com altas habilidades de superdotação, adolescente, automaticamente ele é muito bom em algumas áreas, mas não em todas. Uma característica socioemocional é o perfeccionismo das pessoas superdotadas. Então, se você estimula simplesmente pela competição, você está reforçando o sofrimento da perfeição dessas pessoas. Quando você
olha para essas potencialidades e você faz um trabalho inclusivo, porque inclusão não é dar destaque e atender só superdotado, não. Inclusão é fazer com que toda a escola seja beneficiada com esse movimento de inclusão e com essa conscientização. O próprio Renzulli fala, e isso vem muito de encontro com a pedagogia do Paulo Freire, que quando a maré se eleva, todos os barquinhos se elevam. Então, você não pode fazer com que os barquinhos fiquem ancorados e a maré se elevando, porque senão eles vão afundar. Então, nós temos que olhar, isso é a inclusão verdadeira. Quando você permite que a maré se eleve, olhando para o que tem maior potencialidade, e você faz com que todos sejam beneficiados com mais educação, com mais informação, com mais desafios, todos dentro daquilo que é possível. Na escola, o trabalho colaborativo é uma forma de inclusão, né? Não a premiação daquele que tira melhor, mas aproveitando isso em sala de aula com um trabalho colaborativo, aonde eles possam se ajudar, um colaborando com o outro, isso facilitaria, né? A inclusão, o olhar o outro, né? No mês de abril foi o mês de conscientização do autismo. E eu vi uma publicação assim que me deixou muito triste, mas que ela é uma realidade para a superdotação também. Mostrava o ambiente de escola, uma caixa escrito inclusão, pessoas guardando coisas dentro da caixa e falando assim, pronto, acabou o mês de inclusão do autismo, agora a gente pode fazer outras coisas. Essa é uma crítica muito forte, e ela vale também para a superdotação. E se você for ver, ela vale também para o TDAH, porque pessoas com TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas continuam sendo vistas como preguiçosas e bagunceiras. E é uma questão de prejuízo funcional. Nós estamos falando de funções executivas, nós não estamos falando de querer ser mais organizadinho, de querer prestar atenção no que a prof está falando. São pessoas dispersas. E quando você tem um superdotado frustrado na escola, ele também vai se tornar disperso e provavelmente ele vai perturbar a sala de aula. Porque se ele não tem como se concentrar, se ele não tem um desafio de aprendizagem, o que é que ele está fazendo ali? Por que eu tenho que ir para a escola? Essa é a grande pergunta. Por que eu tenho que ir para a escola se lá eu não aprendo nada? Eu aprendo muito mais aqui nos meus livros, eu aprendo muito mais aqui na internet, nos documentários que eu gosto de assistir. Por que eu tenho que ir para a escola? A escola é uma tortura. E ainda recebendo rótulos de difícil, de dispersa, de argumentativa, de opositiva. Essas crianças sofrem e têm muitos rótulos. Então, nós precisamos justamente falar mais e mais para que as famílias também se fortaleçam. Porque uma luta, se você for ver, por que surgiu a APAE, né? Porque famílias se uniram em busca de informação, precisaram se especializar, precisaram saber muito para fazer esse movimento. Se nós formos ver a associação de autistas, de pessoas com transtorno de espectro autista, o mesmo movimento. Pais e mães desesperados, muitas vezes, porque não sabem o que fazer com seus filhos, não têm informações, têm profissionais que não são capacitados e que precisam se unir para conseguir o básico para seus filhos, que é o direito de uma educação bem feita, bem proporcionada, e uma educação na base da inclusão. O movimento da superdotação é exatamente o mesmo. Famílias que sofrem e que precisam de voz. Nós precisamos de voz. Aqui eu falo agora como mãe. Eu me tornei a profissional que eu me tornei, que eu venho cada vez mais aprofundando conhecimentos, porque eu não tinha quem me apoiasse, eu não tinha profissionais que conhecessem. Então, eu fui em busca, fora, buscando, eu já tinha a profissão certa, vamos dizer assim. Mas e quem não é psicólogo, e quem não é da educação? Vai buscar onde essas informações?
E assim, ó, por isso que o T9 torna-se tão importante, né, porque a gente precisa falar, é só a partir do falar, falar, é bem aquele ditado: "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura". É a forma que a gente tem de romper com tabus, com preconceitos. E eu queria que tu falasse também sobre o PAS, pessoa altamente sensível. E já te pergunto, eu acredito que uma pessoa altamente sensível deve ter ouvido no decorrer da vida: "Ai, tu é muito mimimi, é mimimi", um preconceito imenso. Olha que coisa importante, porque quando a gente fala em alta sensibilidade, você é chorona, você é manteiga derretida. Eu a vida inteira escutei isso. Chorona, manteiga derretida, dramática. Por quê? Eu assisto um desenho animado com a Ana, eu choro, eu me emociono profundamente. Eu já escolhi uma área da psicologia onde é liberado chorar com os meus pacientes. Porque eu já sabia que eu sou chorona, né? E agora, assim, com esse conhecimento de quem eu sou de verdade, uma mulher superdotada, uma mulher altamente sensível, isso é libertador. Porque quando você recebe tantos rótulos, e a alta sensibilidade, ela também pode ser confundida com o transtorno de processamento sensorial. Foi por aí que eu... O que é o transtorno de processamento sensorial? Ele está relacionado com o nosso cérebro, tá? É uma dificuldade que o cérebro tem de processar os sentidos. Então, a gente fala aqui do tato, do olfato, do paladar. É essa dificuldade de processamento dentro do cérebro, tá? Mas quando nós falamos em alta sensibilidade, nós estamos falando do sentir que pode se propagar pelo corpo também. Aí nós temos uma maior facilidade para psicossomatizações, por exemplo. O sentir intensamente, a pessoa superdotada já é uma pessoa mais intensa. Quando ela é altamente sensível, eu brinco que o coração chega a dar um nó às vezes. Porque, olha, para dar conta das emoções, da forma com que nós vemos o mundo, essa questão toda relacionada com a alta empatia, uma altíssima empatia, um sofrer pelo outro. Então, tem muitas coisas que precisam ser vistas. Nós temos critérios para fazer essa avaliação, né, de alta sensibilidade. Existem psicólogos que fazem esse tipo de estudo, então nos estudos, principalmente de Elaine Aron, que é a pioneira nessa questão da alta sensibilidade. O livro dela tem esse título, né, Pessoas Altamente Sensíveis. Então, eu indico para as pessoas que têm essa dúvida com relação à sua alta sensibilidade, se pode ser ou não uma pessoa altamente sensível, começa por essa leitura. E se a pessoa tem dúvida com relação à superdotação, às características de superdotação, ela pode começar, por exemplo, tem um livro muito bom que é o Deus Zebra. Deus Zebra, Descobrindo a Superdotação. É da Sophie Pringnon e Thaís Mesquita. E o Pessoas Altamente Sensíveis, da Elaine Aron. São esses, assim, os básicos, vamos dizer assim, para estudar um pouquinho mais a respeito desses dois assuntos. Eu lembrei de um ditado que eu acredito, eu adoro ditado, né, que deve ter ouvido: "Ai, faz tempestade em copo d'água". Com certeza. E como eu escutei isso na minha infância também. Nossa! Porque o senso de justiça, quando é uma pessoa superdotada, já é um senso de justiça elevado. Uma pessoa altamente sensível, pela sua alta capacidade de empatia, ela sente muito mais profundamente as injustiças. Então, sim, as tempestades em copo da água, elas acontecem justamente por causa disso, por causa do senso de justiça. Roberta, e a síndrome da impostora? Que é isso? Então, o termo é mais conhecido como síndrome do impostor, né? Mas eu falo na síndrome da impostora justamente porque eu tenho um público muito maior de mulheres. Essa síndrome é
o constante sentir que a pessoa não sabe o suficiente, que a pessoa vai ser desmascarada. Então, a pessoa se sente impostora com relação àquilo que ela acredita, aquilo que ela estuda, porque ela está em constante dúvida de si mesma. Quando nós vamos para a psicologia positiva, por exemplo, e ela é muito semelhante dentro da terapia do esquema, né, nos esquemas que são formados ao longo da vida. Então, nós falamos dos sabotadores da mente, na psicologia positiva. Esses sabotadores da mente, eles são 9 sabotadores cúmplices e um sabotador universal. O sabotador universal é o crítico, falando de autocrítico, crítico aos outros e crítico às circunstâncias. E esses demais sabotadores, todos eles estão relacionados e se retroalimentam, fortalecendo a síndrome da impostora, a baixa autoestima. Tá? Então, a pessoa tem constantes dúvidas com relação a si mesma. E com relação à forma com que os outros veem. Então, a pessoa recebe um elogio, por exemplo, e ela duvida que aquilo seja genuíno. Ela duvida do seu conhecimento genuíno, porque às vezes nós adquirimos informações de tantas formas, principalmente pessoas superdotadas, que não existe exatamente uma citação, uma referência bibliográfica naquilo que nós estamos conversando. Eu não sei de onde eu estudei isso, mas eu estudei. Se você não tem a comprovação científica, já entra a dúvida com relação àquele seu conhecimento. Por mais que a outra pessoa esteja também dentro de uma sintonia com o que você está falando e aquilo faça muito sentido. Então, isso é a síndrome da impostura, uma constante dúvida de si mesmo. Eu queria que tu falasse, nós já estamos assim indo para o final, essa hora voou. A terapia cognitivo-comportamental é uma forma, né, de terapia. Existem outras, né, a psicanálise, Gestalt. Mas qual é a diferença? O que é a terapia cognitivo-comportamental? Olha só, a minha formação é em psicologia cognitiva, tá? Eu estou, na verdade, assim, não ficou muito claro, mas eu estou me especializando em TCC, porque ela é a defesa que as pessoas têm de que é a melhor forma de terapia para pessoas superdotadas. Só que não é verdade isso, tá? Não é verdade, porque a melhor forma de terapia para qualquer pessoa é a forma com que a pessoa vê sentido naquilo que está sendo trabalhado. As pessoas, qualquer tipo de pessoa, assim, quando a gente fala de altas habilidades ou superdotação, não são pessoas treináveis. Então, eu tenho um conhecimento muito amplo das psicologias e eu preciso trabalhar com a pessoa superdotada dentro daquilo que vai fazer sentido para ela. Então, se eu for aplicar uma técnica de TCC em uma pessoa que não vai se adaptar àquela técnica, vai ser um trabalho vazio. Eu estou me especializando cada vez mais, mas a minha forma de trabalho, ela não é específica dentro da TCC. Por exemplo, nós temos a psicologia sistêmica, que trabalha os sistemas familiares, que trabalha as pessoas dessa família. Ela é extremamente importante dentro do trabalho com superdotados, por exemplo, porque a superdotação, ela é uma condição, em partes genética, porque tem essa questão genética, né, a inteligência, ela é transmitida através dos genes, e, em parte, através dos estímulos e dessa possibilidade da pessoa trabalhar dentro daquelas áreas de interesse. Roberta, rapidinho, nos conte os teus projetos para o futuro. Eu sou pioneira, né? Porque estou fazendo esse mestrado, é um mestrado internacional em altas habilidades e superdotação. É um mestrado em parceria com a uma universidade uruguaia, onde quem coordena é a professora doutora Suzana Pérez, que é uma referência mundial em altas habilidades e superdotação. É ela que
Ela é a pioneira também nos trabalhos de avaliação de superdotados. Tem um livro que é a base para o nosso trabalho sempre, junto com a professora Soraya Napoleão Freitas, que já é a doutora aposentada também da Universidade Federal de Santa Maria. São grandes referências nesse país e no mundo. E o meu grande projeto também é o doutorado, né? Então, concluir o mestrado no ano que vem e depois já partir para o doutorado em altas habilidades. É o único mestrado mundial em altas habilidades ou superdotação específico. Nós temos alguns projetos quanto ao Instituto também, né, de termos estudos mais aprofundados, trazendo muito para essa questão da ligação entre a emoção e a aprendizagem. Tem esse trabalho muito forte, eu sou pioneira no trabalho de grupo de mulheres, grupo terapêutico de mulheres superdotadas. Já há 2 anos e meio nós temos o grupo Mulheres Incríveis, que é um grupo específico para mulheres com altas habilidades ou superdotação. Ele está fechado para pessoas que tenham feito a identificação ou que tenham passado por processo terapêutico comigo, porque lá no início eu tive alguns problemas com pessoas que vieram só para o grupo e não deu certo. E é isso, assim, continuar o meu trabalho, ter saúde para continuar trabalhando. Mas o grande projeto mesmo, o maior de todos os projetos, é ver de verdade a minha filha dentro da escola sendo feliz. No momento ela está afastada das atividades escolares, por bullying, por muito sofrimento. Então, assim, esse é o meu maior projeto mesmo, olhar para minha filha, fazer tudo o que for possível para que ela tenha saúde mental, para que ela consiga ser a criança maravilhosa que ela é. Roberta, só uma observação, a procura de mulheres, para o diagnóstico e a terapia é maior do que de homens? No momento, sim. Em torno de 95% de procura e de pacientes que eu tenho atualmente são mulheres. Bom, Roberta, quero te agradecer muitíssimo por essa conversa muito esclarecedora. Muito obrigada por estar aqui no TEMOV. Muito grata pelo convite, foi uma honra e estou à disposição sempre que precisar. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar o TEMOV e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. O TEMOV nas ondas do conhecimento. Até semana que vem, que a sua semana seja levinha, levinha e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?